Iniciando aqui, para iniciar um projeto Angular, primeiro você cria toda uma estrutura do Angular 2. Para fazer isso, você instala o Node.js inicialmente e instala o Angular 2. Depois disso, você ter instalado esses dois pacotes, você inicia um novo projeto dando comandos do Node, por exemplo, ng new, aí coloca o nome do projeto, tipo feirão, e coloca um prefixo para as tags do projeto. Mas quando eu entrar no código eu explico melhor essa parte que você vai visualizar. Por exemplo, ng, novo projeto que chama feirão, e o prefixo vai ser fr, de feirão. Aí quando eu der enter aqui vai gerar toda uma estrutura. Como essa parte é mais demorada, eu já criei esse projeto já para não perder tempo. Então, depois de criado, ele vai criar esse arquivo. Abrindo ele no code, ele tem toda uma estrutura. Tipo, aqui eu não criei nada, tipo, ele veio assim. A estrutura dele, inicialmente eu vou dar um init server aqui para iniciar um servidor. Daqui a pouco eu explico, que talvez pode demorar um pouco. Depois eu explico ele. A estrutura gerada é a seguinte: os principais arquivos, né? Tem o pack.json, que é um arquivo de configuração da aplicação que vai conter todas as dependências, como os scripts iniciais, principais dependências do Angular e dependências de desenvolvimento. O AngularJSON, que é um arquivo de configuração do Angular, e nele são coisas que podem ser customizadas. Por exemplo, o arquivo de estilo, scripts, que vai usar na aplicação. Por exemplo, o estilo aqui. Tem o main.ts, main.ts é um arquivo de configuração que compila em JavaScript. Para quem não sabe, o navegador não entende JavaScript. Existe um compilador que transforma TypeScript em JavaScript para o navegador conseguir ler a página. Tem os styles, que são os estilos global da aplicação. Qualquer estilo que eu colocar aqui, eu posso usar em qualquer parte da aplicação. E o polyfill, que é para inserir scripts para dar suporte às novas funcionalidades, que os navegadores antigos não têm suporte para eles. Aí eu vou fazer, por exemplo, um feirão de carro, que vai ter propaganda de carro. Tipo, vai ter nome, uma descrição e se ele possui ar. Só para usar uma diretiva diferente para vocês verem usando o Angular. Eu não vou focar muito em CSS, esse negócio, eu vou ser mais objetivo. Para criar um novo componente, isso eu não criei porque é mais rápido. Então você abre o prompt de comando no projeto e dá o seguinte comando: ng generate componente. Essa aqui é a versão simplificada dele para ficar mais fácil. E o nome de componente, vamos fazer um header. Eu vou colocar um spec false para não gerar um arquivo de teste. Esse arquivo de teste, como a gente não vai usar, então não tem necessidade de gerar ele. Então, dá um enter e vai gerar um novo componente. E só um instante, rapidinho já. Eu também já vou gerar o outro componente carro, onde vai conter os carros. Gerou os componentes. Quando a gente atualizar aqui dentro de app, vai dar para ver que gerou um componente carro com arquivo CSS, um HTML e um TypeScript. Mesma coisa com o header. Não esqueci de falar, quando você gera, como dito nos slides, eles têm pelo menos um componente Py, que é o app componente. Qualquer projeto ele já vem com ele. Então, aí para a gente visualizar no navegador, a gente dá aquele comando que eu mostrei antes, que é o ng serve,
E ele vai dar, ele cria tipo um servidor de desenvolvimento. Cria um servidor com esse número aqui. Aí você copia e cola no navegador. Só abre o navegador aqui. Só um instante. E o navegador aberto, a gente cola o localhost. Vamos ter a tela padrão, que quando gera o arquivo. Pode ver que o nome aqui é da Feirão, que é o nome do projeto. Quando abre aqui eu já vou alterando algumas coisas para adiantando. Aqui é a página padrão do Angular. Então vamos, por exemplo, fazer um cabeçalho para essa página. Vamos lá no HTML e vamos colocar aqui um H1 feirão de carros. E salva, a gente vai perceber que não vai mudar nada. Vai atualizar e não vai mudar nada. Por quê? Porque a gente tem que usar aquela herança de componentes, como eu disse no slide. A gente tem que ir no componente Py. Aqui está a página padrão. Então a gente não vai usar nada disso, então pode apagar. Podemos apagar isso aqui. E quando eu estava gerando o arquivo, eu falei sobre o prefixo. O prefixo é isso daqui, ó. Todo componente que a gente vai gerar, ele tem um prefixo. Então todos os componentes vai ter FR inicialmente, tipo FR Reader. No carro vai ter FR Carros. E a gente usa ele como uma tag HTML. Tipo no componente padrão a gente copia ele e cola. E ele vai buscar daqui, esse feirão de carros, como a gente vai ver agora. Então, para a gente criar alguns exemplos de carros, para não ter que usar banco de dados, eu vou criar um vetor, um array de carros. Então a gente vai no app componente, no arquivo do TypeScript, e vamos... desculpa, a gente vai no carro e cria uma model para conter o carro, né? Então carro.model.ts. Nessa model vai ter, eu acho que o arquivo está aqui, não dá model não, que eu criei para ficar mais fácil. Então a gente um export para outras classes terem acesso. Esse é tipo como se fosse um public. Outras classes vão poder, outras partes do código vai poder importar para ela. Interface carros. O carro vai ter como dito name, vai ser uma string. String. Vai ter uma descrição. Vou colocar um ponto de interrogação porque ela vai poder ser nulo. Se eu deixar sem, ela fica obrigatória. Então deixa sem. Se eu quiser preencher, eu preencho. Se não quiser, não precisa. Descrição. E se possui ar, vai ser um boolean. Criado a model de carros, vamos no app componente ts, app model ts, app componente ts. Vamos criar um vetor de carros aqui. Observem aqui em cima, como eu coloquei export na classe, aqui quando eu digitar carros, vai ser um array de carros. Observe na parte de cima nesse import. Quando eu apertar enter, ele vai importar a model do carro aqui, ó, o caminho dele. Aí vai ser igual a um vetor.
Esse é um vetor. Esse vetor, para adiantar, eu já deixei pronto aqui, para não ter que perder tempo digitando. Para vocês verem, tipo, se eu vir na model e apagar esse export, a vantagem de usar TypeScript, vai ocorrer um erro porque ele não encontrou. E vai aparecer um erro no servidor, falando, ó, erro na linha 2, na linha 2, coluna 24. O arquivo não é um módulo, não possui módulo. Por isso que é a vantagem de usar TypeScript. Em JavaScript você não possui esses erros. Então eu vou voltar para o export aqui. Aí vai compilar novamente, compilado com sucesso. Depois que eu criei, esse carro não vai estar aparecendo ainda, porque ainda tem que fazer outras partes. Aí eu vou no componente de carros, que eu vou ter. Agora eu tenho que pegar esse vetor de componentes do componente teste. Eu tenho que pegar esse vetor e usar ele em carros. Então eu vou no componente TS e vou usar um decorator, que é chamado como input. Ele é para entrada de dados. Aí eu uso ele aqui. Por exemplo, eu vou precisar de que? Arroba. Eu marco o atributo como input. Carros, que é igual a carros. E como no exemplo dado acima, ele já cria o export, o import da classe carros. O input é como se fosse a ligação de dados, como eu falei nos slides. Agora eu vou lá no HTML de carros. Eu vou fazer um código para aparecer. Toda vez que eu salvo, atualiza a página, mas ainda não vai aparecer nada. Aí eu vou lá no HTML de carros e crio. Eu já deixei pronto aqui uma div com o nome dos carros. Quando eu salvar aqui, vai aparecer lá. Estava enganado, não vai aparecer porque eu não usei no app componente ainda. Se eu vir aqui, copiar o prefixo dela, vim aqui e colar, talvez já apareça. Pelo menos uma vez. Aí apareceu. Eu vou lá para o carro. O que é o carro? Vai possuir. Aí eu vou pegar o nome de lá. Aí eu vou carros, ponto de interrogação, para não ser obrigatório, não ter name. Deixa eu copiar aqui para ser mais fácil. Descrição. Ponto descrição e ponto A. Quando eu salvar vai aparecer só uma vez ainda. Imagina que você tem uma lista com 1000 carros. Em fazer em HTML puro isso. Provavelmente você teria que listar carro por carro, fazer uma div para cada carro. Com o Angular facilita muito, porque tem diretivas como ngFor, ngIf, ngSwift, e entre outros. Então, eu vou lá no app componente e nessa tag eu vou fazer o ngFor. O que vai ser o ngFor. Tem que ser ngFor carros de carros. Então, e coloca numa variável temporária, onde carros é igual a carros. Acho que isso já vai funcionar. Com isso, pode ver que já apareceu. Deixa eu fazer uma coisa para ficar mais organizadinho aqui. Só dar um HR. Com isso aqui, a gente já com um código, a gente já fez aparecer toda a lista de carros que está no componente
está nesse componente aqui. Com uma linha com aquele pouco de código, a gente já faz aparecer todos os carros. Imagine se a gente tivesse uma lista, um banco de dados com 1 milhão de carros. Ou se você fosse fazer só o front-end na parte de mão, você tinha os dados do carro e as fotos em banco de dados. Você teria que fazer um por um. Com o Angular, ele facilita muito. Ele também facilita, por exemplo, no caso, eu tenho toda a lista de carros pronta aqui já recebi todos exemplo, todas as listas de dados, todos os dados dos carros do banco de dados. Por exemplo, eu quero filtrar apenas os carros que têm ar-condicionado. Sem o Angular, você teria que ir lá consumir um serviço para fazer uma pesquisa no banco de dados para retornar os carros que têm ar-condicionado. Com o Angular tem a diretiva ngIf. Aí eu posso dar, eu quero os carros com ar-condicionado. Aí quando eu escolher isso, eu quero carros, ponto de interrogação, ponto A. Então, tipo, quando o carro tiver A. Aí, quando atualizar aqui, todos os carros que possuem A. Possui A, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. A, eu quero os carros que não tem A. Então, eu coloco, tipo, programação C mesmo. Coloco diferente. Aí vai para todos que o A são falsos. Esse é um pequeno exemplo de Angular na aplicação. Ele facilita muito a codificação de HTML. Não precisa diminuir a repetição de códigos. Isso é uma de muitas coisas que o Angular possui. E é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Só perguntar. E eu agradeço.